Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, sempre de olho nos grandes problemas nacionais e internacionais. Agora chama atenção para um ponto que é o mais importante, né? É o bolso das pessoas, né? É o emprego, é a atividade profissional, é o futuro. Para onde vai? Eu estou estudando, quero começar a trabalhar. Eu estou trabalhando, quero ser promovido. O emprego, essas mudanças todas que a pandemia está transformando, mas que a gente tem uma transformação estrutural. Professor, conta para nós. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Felipe. Olá. Olha, realmente a pandemia em si não criou nenhuma tendência nova, mas acelerou muitas que já existiam. Entre elas, chama atenção a expressivo avanço da digitalização e da automação nas mais diversas atividades, né? E isso está transformando o mercado de trabalho de forma importante. Infelizmente, em geral, resultando numa menor demanda por pessoas e mudando a natureza dos talentos que serão necessários. Deixa eu dar 3 exemplos para vocês que estão acontecendo agora aqui no Brasil. Primeiro, o sistema bancário, né? Como todo mundo sabe, ficar em casa obrigou todo mundo, inclusive eu, a aprender a fazer tudo que é de operação bancária pelo telefone. E isso foi uma surpresa, né? Inúmeras pessoas, praticamente todo o Brasil, começou a operar a partir daí. O que isso resulta? Resulta na óbvia consequência que o sistema bancário não precisa de uma rede de agências tão grande quanto a atual. O que significa que essa rede será diminuída, a tecnologia avançou, a digitalização avançou, mas tem menos gente trabalhando. Segundo exemplo, comprar um carro. Hoje, mesmo no Brasil, para comprar um carro é possível fazer praticamente tudo por via digital. Escolher o veículo, comparar preços, conversar com o vendedor, ver a qualidade, contratar crédito, contratar seguro. A rigor, a única coisa que precisa para alguém fisicamente comprar um carro é experimentá-lo, é o test drive. O resultado disso é que as revendas de veículos terão que ser muito menores, porque o mesmo vendedor vai vender mais veículos e trabalha menos tempo para cada um. Vai alterar desde o layout, mas certamente o número de pessoas ali trabalhando. E, finalmente, o último exemplo que a gente podia ser dado, que é real, aconteceu aqui em São Paulo, em São José dos Campos, no início da pandemia, aquele sufoco, aquele desespero para aumentar o número de vagas, e muito se fez como resposta os hospitais temporários, no Brasil inteiro. Mas, em alguns lugares, conseguiu-se fazer hospitais permanentes em poucos dias. Vou dar um exemplo concreto. São José dos Campos construiu um hospital para mais de 100 leitos, inclusive UTIs, em 35 dias. E isso é um hospital permanente, não é que vai ser desmontado. Por que fez isso? Porque a empresa que construiu, uma empresa de nome Brasil ao Cubo, uma indústria, na verdade, produz a maior parte do sistema na sua fábrica. E aí, basicamente, é uma montagem. O resultado disso, 35 dias, Eduardo, para você ter um hospital prontinho. Parece coisa de chinês, né? Mas aconteceu aqui e aconteceu no Iboi-Mirim. Essa Agora, é a amostra de... Não, o que eu ia lhe perguntar é o seguinte, a gente se acostumou a ver uma conta que é assim, a cada tantos milhões de reais investidos na construção civil, a gente gera tantos empregos. O mesmo na indústria automobilística ou em outras indústrias, no setor bancário, setor de serviços, supermercados. Olha, vale a pena investir tanto, a gente gera tantos empregos. Cálculos, o BNDES levava isso em conta, né? Geração de emprego versus volume financiado por setor da economia. E essas contas estão mudando. Então a gente está gerando cada vez menos emprego por valor financiado. Significa que a gente tem que aumentar brutalmente o crescimento da economia e o investimento para poder conseguir gerar a mesma quantidade de emprego.
o que vai acontecer com a sociedade, porque comida e emprego são duas coisas que a gente tem que gerar, não importa quantos sejam os brasileiros, todos têm que comer e todos têm que ter uma atividade produtiva, do contrário, a gente vai ter um Estado financiando e um empobrecimento geral da sociedade. Como é que a gente corre atrás disso? Isso é uma discussão mundial, não é só brasileira, né? A tecnologia. Não, é só aqui não. Como que a gente vai superar isso? Ou que cuidados o Brasil tem que tomar desde já deveria estar tomando, é óbvio, para poder entrar nessa nova etapa que virá e que a pandemia acelerou, mas podendo fazer com que cada um daqueles que nos escuta tenha um lugar ao sol. Exatamente. Não, essa é a pergunta no mundo inteiro. A primeira coisa é isso, essas tecnologias modernas aumentam a produtividade e, em geral, tem um efeito indireto que ajuda o crescimento. As coisas ficam mais baratas, são mais rápidas e assim sucessivamente. Mas a experiência mostra que isso não é suficiente. Por isso que, junto com esse avanço dessa tecnologia digital, vem junto pelo menos duas áreas importantes da gente refletir. A primeira é a crescente importância de programas de renda mínima, que é perfeitamente possível que nessa mudança do mercado de trabalho, aliás, acontece, que pessoas mais velhas, menos treinadas, de repente têm uma enorme dificuldade em se adaptar a essas tecnologias que exigem gente mais moça, um treinamento técnico mais sofisticado. Então, essa não é casual que isso apareceu junto com a pandemia. A segunda coisa é que começa a ser importante ter presente a criação e desenvolvimento de novos programas, especialmente na área de serviços, né, que possam absorver bastante gente. Um exemplo mais simples é na área de medicina, cuidados com pessoas doentes, com pessoas mais velhas, cuidadores e cuidadoras, um tipo de suporte que exige um bocado de gente, que exige muita coisa por isso. Então, cuidar da natureza. Né? Em muitos lugares, Europa especialmente, você tem, e a gente tem casos aqui no Brasil, né, de prefeituras, de estados que têm programas em que você paga para pessoas cuidar de nascentes, para cuidar da floresta, para cuidar... Então, isso também não é casual que acabou entrando. E você tem toda a razão. É um desafio adicional e que nós estamos respondendo muito pouco, infelizmente. Né? Não só precisamos crescer mais, mas há que se abrir novas frentes, especialmente nas áreas de serviço, onde se consiga, eventualmente, fazer esse casamento de necessidades com possibilidades. E é isso que eu acho que caminha para ser o problema central do Brasil, Eduardo. Pensa Brasil com o professor José Roberto Mendonça de Barros, que volta na semana que vem. Abraço, obrigado. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor.